Meu nome é Sofia Cunha e esse vídeo consiste em uma entrevista para trabalhar os conceitos aprendidos na disciplina de Tópicos Especiais em Empresas 5, ministrada pelo professor Dr. Paulo Hayashi, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Aqui temos também a presença das demais discentes, Sofia Luders, Larissa Pusch e Clarita Lee. A nossa entrevista de hoje é com a Lívia Leão, que atualmente exerce o cargo de psicóloga na escola Maple Bear. Desde já, Lívia, muito obrigada pela sua participação. O nosso foco, por meio dessa entrevista, é entender como estratégias pessoais, como perdoar, ajudam no ambiente de trabalho. Então vamos conhecer melhor a nossa entrevistada. Lívia, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e o seu papel atualmente na escola? Posso sim. Boa noite, primeiramente, as meninas. Obrigada pelo convite. Bom, a minha trajetória nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, né, como a Sofia disse, na Maple Bear, é uma franquia de escolas com educação e ensino canadense. E eu comecei lá como estagiária, então meu papel era mais voltado para a parte pedagógica, eu era auxiliar de sala, né? Fiquei lá durante o meu segundo ano da graduação. Mas depois, por outras, né, assim, demandas do curso, precisei sair. Mas a gente também vai filtrando, né, ao longo do curso, as áreas que a gente se identifica mais, e com certeza, para mim, sempre foi essa parte de escola. O contexto escolar sempre me chamou muita atenção. E aí eu me formei, e nesse tempo surgiu, né, uma lei que tornava obrigatória a presença de uma psicóloga, né, na escola. E foi quando eles entraram em contato novamente comigo para que eu passasse a exercer esse papel lá, né? Então, hoje, a minha atuação é muito voltada para potencializar, assim, as relações dentro da escola. Então, entre, né, as pessoas que articulam esse ambiente, então, família, gestão, professores, alunos, e gerenciar os possíveis conflitos que surgem nesse ambiente também. Ótimo, Lívia. E você poderia me falar como você descreveria o seu ambiente de trabalho em relação à pressão, competitividade? Como é isso no ambiente escolar, mas principalmente em relação ao cargo que você exerce em relação aos seus outros colegas de trabalho? Eu percebo muito que existe, porque nessa escola, né, a gente trabalha com sempre um professor titular, que a gente chama do o head teacher, né, e sempre ele está apoiado com um auxiliar, né, que era o que eu exercia na época. E a gente percebe que muitas dessas estagiárias, elas estão cursando, elas estão fazendo um curso superior, e muitas buscam, assim, né, subir de cargo. Então, talvez ser, quando acabar a faculdade, ser efetivada. E eu percebo que a competitividade, a pressão, cai muito sobre essas meninas, né? Sobre, assim, um desejo de subir, ascender ali, né, no cargo que elas têm. E eu tenho percebido muito nos últimos tempos, na verdade, essa competitividade, inclusive entre os próprios alunos, né? Acredito que pelo estilo de educação, de ensino que eles usam lá, e pela realidade social das famílias, eles buscam, assim, ser sempre os melhores, né, da turma, ter o melhor desempenho, e isso acaba, em um certo ponto, a gente percebe, né, eu acho que pela minha profissão, um certo sofrimento, inclusive, né, atrelado a essa realidade. Então, são nessas duas circunstâncias que eu percebo mais. Que legal, Lívia. E quando a gente fala em perdão no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente pensa em deixar algo passar, abrir mão de alguma cobrança, mas a verdade é que o perdão é uma coisa muito mais pessoal do que social ou profissional, né? É uma coisa que depende muito mais de você, das suas mágoas, dos seus sentimentos, que se você guarda muito, vai aumentar seu nível de estresse, vai prejudicar aí o seu desenvolvimento, sua saúde mental, sua produtividade. Então, aprender a perdoar, principalmente em ambientes que têm uma certa competitividade, como você falou, é importante. E aí eu queria saber se tem alguma prática pessoal para desenvolver o perdão ou lidar com essas situações difíceis que você comentou no trabalho? Estou aqui tentando pensar em uma situação, né, que eu acho que seria legal comentar, assim.
pessoalmente falando, pessoalmente e profissionalmente, né? Eu acho que, às vezes, essas situações que a gente se encontra mais frustrado e até decepcionado, né? Exige que depois, sei lá, às vezes a gente até se arrependa e, enfim, converse mesmo, né? Porque o perdão vem muito disso, né? De realinhar as coisas, reajustar as coisas que não estão muito legais, assim, né? E eu acho que no ambiente de trabalho acontece muito esse confronto, assim, sobre o que as pessoas, a gestão espera que a gente desempenhe com aquilo que o nosso cargo e a nossa formação permite que a gente execute ali dentro da empresa, né? Então, por exemplo, está previsto, inclusive no nosso código de ética, enquanto psicólogos escolares, que a gente atue na escola de uma forma grupal, né? Então, assim, o objetivo do psicólogo na escola não é que a gente atenda clinicamente a criança ou tenha sessões ali individuais. Isso não é nem ético, assim, da nossa parte. Não é esse o objetivo do psicólogo na escola. Só que a gente percebe que, atualmente, esse movimento de crianças com dificuldade de aprendizagem, ou pais que chegam, né, para a gestão reclamando de alguma questão que emocional mesmo, que às vezes, sabendo que tem uma psicóloga ali, poderia ser um bom recurso, né, para ajudar a criança, e acabam, num certo momento, exigindo, assim, que a gente assuma esse papel, né? E na época, assim, foi uma coisa até de uma certa pressão também, né, para que eu agisse dessa forma. Só que aí a gente, né, relembra, inclusive, os princípios de tudo aquilo que a gente estudou, e foi uma coisa que na época eu bati o pé, assim, de não, a gente tem que fazer do jeito certo, vamos tentar de uma outra forma com essa criança. E foi uma coisa que a gente acaba guardando, assim, né? Dependendo de pessoas específicas. Mas eu acho que essa questão do perdão, né, dessa situação, das pessoas que estavam envolvidas, é importantíssimo para que a gente consiga seguir, sabe assim? Continuar o meu trabalho, porque necessariamente é uma coisa que eu tenho que continuar fazendo todos os dias da minha rotina ali, e eu preciso trabalhar isso em mim também, né, da melhor forma possível para não comprometer, inclusive, o serviço que eu ofereço. Acho que é isso. E essa foi, então, uma situação que você considera que você teve que exercer aí a prática do perdão no seu ambiente de trabalho. Sim, exatamente. E eu acho que acaba, da minha parte, assim, né, especificamente do meu trabalho, que é uma coisa que eu acabo trabalhando muito com as crianças, né? Então, assim, desenvolver nelas a habilidade social de empatia, né, quando acontece alguma discussão, alguma intriga entre os alunos também. Mas essa situação que eu contei foi uma coisa que aconteceu, né, assim, comigo enquanto funcionária também. Muito interessante, Lívia. A gente entende que desenvolver o perdão no ambiente de trabalho pode trazer muitos benefícios para a saúde mental e a produtividade, especialmente em áreas de alta pressão como a sua, né? No entanto, a gente sabe que essa prática não é simples e muitas vezes apresenta seus próprios desafios. Gostaríamos de ouvir um pouco mais sobre os obstáculos e resistências que você encontra ao colocar essa ideia em prática no seu dia a dia. Então, quais são os principais desafios ao praticar o perdão no trabalho, principalmente em um ambiente tão competitivo quanto o seu? Você sente que há resistência a essa ideia entre colegas? Tá? Tô pensando especificamente nessa situação que eu contei, assim, né? Porque eu acho que envolve, vamos supor, né, no caso da gestão, que lida diretamente com os pais, né? De pensar que eles precisam gerar, né, entregar um serviço para eles para manter o cliente na empresa. Vamos pensar assim, né? Que já que são os pais que pagam a mensalidade, uma forma de manter eles ali. Então, nesses momentos, são coisas que passam, inclusive, por cima daquilo que a gente pode oferecer, né? Mas, como eu disse, assim, e eu acho que acaba pegando muito em resistências nossas, assim, né? Aí já parte para um lado mais psicológico da coisa também, que eu vejo que foi uma situação, por exemplo, que aconteceu a nível de trabalho, mas me atinge a nível pessoal, sabe? Isso é muito, eu vejo, né, que é muito comum que aconteça. Misturar esses níveis aí da nossa vida
Até porque a gente passa uma grande parte do dia no trabalho, né? Se a gente for pensar numa carga horária aí de 8 horas por dia, é um terço do dia, né? Se não estiver errado, não sou muito boa de exatas. Então, querendo ou não, é uma necessidade perdoar, ressignificar essa situação e seguir em frente. Então, quando eu falo que são barreiras pessoais, assim, é de entender, de refletir que, assim, às vezes é um limite meu, mas que eu vou ter que me adaptar, né? O perdão é muito sobre isso, de conseguir adaptar uma nova realidade para a gente seguir, né? Aquilo que a gente está planejado de fazer, inclusive em questão de contrato, né? Com a empresa. Então, acho que acaba seguindo por um nível até mais burocrático ali da coisa, de fazer o que precisa ser feito acima das nossas questões pessoais. Eu acho que é isso. Ótimo, Lívia. Agora que entendemos melhor os desafios e como o perdão pode ser aplicado no ambiente de trabalho, gostaríamos que você compartilhasse um conselho com quem enfrenta dificuldades para perdoar ou deixar ressentimentos de lado. Qual seria a sua recomendação para quem deseja cultivar um ambiente mais saudável e resiliente na sua equipe? Como psicóloga, você pode nos dar algum conselho? Eu acho que talvez o conselho de toda psicóloga, psicólogo, seria que a primeira coisa é que todo mundo fizesse terapia para trabalhar essas questões mais pessoais, assim mesmo, igual eu disse para vocês, né? Dependendo, tem uma fala mínima de um colega de trabalho que já faz a gente ficar mais apreensivo, fica, enfim, cria várias fantasias, assim mesmo, né? E aí a gente percebe que às vezes não é assim em relação a outra pessoa, mas são questões minhas que necessariamente precisam ser trabalhadas. Então, o primeiro conselho seria esse, né? Trabalhar isso pessoalmente. Se a gente está bem, eu acredito, né, que a gente produz um ambiente de trabalho também conforme aquilo que a gente está vivendo, né? Então, você percebe que quando chega uma pessoa muito mal-humorada, muito estressada, o ambiente passa a ficar daquela forma também. Então, é muito como a forma que a gente encara, né, as nossas relações no trabalho e o trabalho em si que a gente tem que fazer. E eu acho que a outra questão que eu diria hoje que falta muito é diálogo, né? Então, assim, se foi uma coisa, dependendo que aconteceu e que me magoou, eu acho que não teria outro caminho para deixar essa situação, sabe? Assim, passar uma borracha que não chegar e conversar, expor com sinceridade, mas sem grosseria também. É o que a gente chama de discurso assertivo, né? A pessoa não é ser nem agressiva e nem passiva. É assertiva, é no equilíbrio, assim, né? Então, expor com clareza aquilo que te incomodou, vamos pensar junto naquilo que pode resolver. Com clareza e objetividade, a gente consegue arrumar aí um caminho possível para os dois lados, eu acho. Em nome de todas nós, a gente gostaria de agradecer sua participação e pela generosidade em compartilhar suas experiências com a gente. Acreditamos que o perdão é uma competência essencial para o equilíbrio pessoal e para o sucesso. Agradecemos a todos que nos acompanharam e ao professor Paulo Hayashi pela oportunidade de realizar essa entrevista que com certeza enriquece nosso aprendizado. Muito obrigada, Lívia. Tchau, Obrigada. tchau. Lívia. Muito Tchau, Lívia. Muito obrigada. Muito obrigada.